Crash Conversa, Thiago Spikes aqui com um desafio pra você. Eu te desafio a desenhar um cubo. Não é um quadrado, é um cubo. Aquele que desenhar o cubo mais próximo da realidade vence o desafio. Vamos lá? Eu vou fazer o meu aqui então, valendo! Pronto, aqui está o meu cubo perfeito para você. Duvido que você fez um melhor do que o meu. Provavelmente, se você pedir para uma pessoa comum, ou crianças, ou pessoas que não estejam muito habituados com desenho e que conseguir fazer um cubo, há uma probabilidade bastante grande do cubo que ela tentou fazer de modo intuitivo sair mais parecido com isso aqui. Certo? Se você tentou fazer o desafio comigo, possivelmente você fez um cubo como esse. Mas eu acho que quase ninguém desenhou isso aqui como se isso fosse um cubo. Claro, porque isso é um hexágono. E tem mais, se eu mostrar esses dois desenhos para pessoas comuns que não estão habituadas com o desenho e perguntar qual dos dois mais se parece com um cubo, eu tenho quase certeza que a esmagadora maioria, sem sombras de dúvidas, vai dizer que o cubo mais realista é este. E a gente pode conferir de fato quem fez o cubo mais realista, tirando a prova. E vamos ver, muito bem, aqui tem o cubo, Vocês conseguem perceber que eu não consigo encaixar este cubo dentro deste espaço? Se eu tento obedecer aqui a aresta de cima, a aresta de baixo não se encaixa. Se eu alinho com a aresta de baixo, a aresta de cima não se encaixa. A verdade é que essa representação do cubo, ela não é plausível. Você tentando enxergar um cubo real, comparando com um desenho. Já o nosso amiguinho aqui de cima, foi lá. Ou seja, eu venci! Se a maior parte das pessoas entende que isso aqui é um hexágono e isso aqui é um cubo, como pode justamente este aqui ser mais representativo ao que o cubo é de verdade do que esse? Como que muitas pessoas assimilariam que isso aqui é um cubo de verdade e não isso daqui? Eu apresento a vocês o princípio da frontalidade. A frontalidade é um conceito de desenho muito antigo. Eu diria talvez um dos mais antigos. Consiste em você tentar representar numa superfície uma imagem que faz referência a alguma forma, algum objeto, alguma figura, só que você representa a faceta mais instantânea e simplificada àquela ideia. Por exemplo, todos vocês sabem o que é uma árvore. Só que se eu pedir para alguém desenhar uma árvore, possivelmente você vai fazer um ícone de uma árvore. O ícone de uma árvore também tem uma referência muito forte na questão da frontalidade. Todos nós sabemos que uma árvore ela é tridimensional, ela tem diversos ramos abertos em várias posições. No entanto, ao simplificar o conceito da árvore, você traduz numa silhueta mais chapada, como se você tivesse uma visão mais frontal. E por mais que pareça uma brincadeira de desenhos infantis, o princípio da frontalidade foi amplamente utilizado durante milênios. E quem fez isso foram os egípcios. A arte egípcia é bastante conhecida pela relação da frontalidade. Algumas porções que você mais facilmente assimila ao significado que elas representam. Então, por exemplo, o pássaro voando de lado. A silhueta do pássaro, ou uma árvore, ou um fruto, ou um cálice. E no caso das figuras humanas, que são muito complexas, você tem o rosto virado perfeitamente de perfil, só que o olho
é um olho frontal. O tórax e o abdômen também é frontal. E os pés são laterais. Vocês todos devem saber que é muito mais fácil desenhar um pé de lado do que desenhar um pé perfeitamente visto de frente. E um outro detalhe interessante, não era incomum nessas imagens você ver 2 pés direitos ou 2 pés esquerdos, justamente porque é muito mais simples você desenhar o pé visto do lado de dentro, em que você tem o dedão na frente e os detalhes dos outros dedos escondidos. A mesma coisa acontece com as mãos. Você vê muitas vezes 2 mãos direitas ou 2 mãos esquerdas. Outro princípio também bastante aplicado era o equilíbrio. As composições eram pensadas sempre numa relação de quantidade aproximada de elementos e objetos em ambos os lados. Então, por mais que pareça um conceito um tanto infantil de se desenhar as coisas, esse princípio ele foi desenvolvido por esse povo ao longo de milênios, praticamente 3.000 anos. Historiadores acreditam que os egípcios não fizessem aquilo por não terem a capacidade de pensar em algo mais realista ou sofisticado, mas se tratava da maneira como eles enxergavam o que era o desenho para eles. O desenho tinha uma relação representativa de você contar histórias, descrever acontecimentos e trabalhar com essa assimilação da frontalidade quase icônica, em que você assimilava o desenho não pela proximidade com a realidade, e sim pela interpretação dos ícones quando combinadas, traduzindo em equilíbrio, harmonia e algo a ser contado. E você consegue comparar também desenhos infantis com essa questão da frontalidade. Perceba que crianças em idade pré-escolar, quando tentam desenhar figuras humanas, dificilmente você vai ver uma criança desenhando um corpo de perfil, meio perfil ou costas. Os pés geralmente ficam de lados. Se você pedir para desenhar um cachorro, dificilmente ela vai fazer um cachorro de frente, ela vai fazer um cachorro de lado. Imagine uma criança desenvolvendo sua técnica de desenho, partindo desse conceito da frontalidade intuitiva que ela tem naturalmente quando está tentando expressar uma mensagem através do desenho. Imagine que este povo egípcio fez isso ao longo de 3.000 anos. Voltando ao desafio dos quadrados, existe algo muito interessante nessa percepção da frontalidade no aprendizado do desenho. Bem, intuitivamente é natural que o aprendizado do desenho faça com que você tente transcrever as ideias que você quer passar no papel a partir do princípio da frontalidade. Porque você está decompondo algo que você tem na cabeça, que você percebe do mundo real, que você retrata aqui, e ao mesmo tempo você tenta representar uma ideia ilusória. No caso aqui, a tridimensionalidade. Não existe desenho 3D. O que existe é uma ilusão de ótica que faz com que você perceba e interprete uma noção de profundidade. Só que isso aqui não tem tridimensionalidade. Isso aqui é tridimensional. O processo do aprendizado de desenho implica também na capacidade da pessoa desconstruir e reconstruir uma ideia pré-concebida em sua mente, de modo que ela entenda que um hexágono ele pode ser muito mais parecido com um cubo do que essa figura aqui de baixo. Betty Edwards, em seu livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, trouxe esta questão dos cubos tridimensionais. E ela menciona o fato de crianças que ficam extremamente empolgadas quando aprendem a fazer pela primeira vez um efeito tridimensional num cubo. Você vai ver comumente crianças repetindo esta configuração de modo quase frenético nas lousas ou em folhas de papel e hoje em dia em tablets e celulares. Exatamente porque você passa a manipular os códigos que estão representados aqui e você traduz uma dimensão que não existe. Você cria e induz a ilusão de ótica. E isso faz com que a criança tenha um sentimento de propriedade, de ser dona de algo, como de explorar algo que vai além do que a maioria trivial percebe. Bem, eu já disse a vocês várias vezes que eu dou aula há muitos anos e para idades mais variadas possíveis. E sim, nas minhas aulas, alguns exercícios consistem em você produzir formas básicas, como um cubo, uma caixinha, linhas paralelas ou coisas do tipo.
Quando você propõe para um grupo de pessoas, isso independente da idade, tá? Que eles tentem desenhar um cubo sem ter nenhuma noção de desenho, você vai ter configurações parecidas com essas. Uma parte dos alunos tentará fazer um cubo, mas não vai conseguir, vai sair algo meio estranho. Outra vai fazer exatamente este cubo que nós já vimos que não é um cubo plausível, e alguns farão o cubo hexagonal, que é o mais próximo do que ele é na realidade. Nenhum deles faz um círculo ou um triângulo, porque todos partem do mesmo princípio, a porção frontal, ou seja, o conceito inicial. Se eu disser quadrado, todo mundo entende o que é. Os números que eu observei propondo um desafio desse para alunos sem explicar como desenhar um cubo em 3 dimensões de fato, é uma proporção mais ou menos assim. Isso são dados aproximados, ok? Cerca de uma minoria é que vai de fato fazer um cubo desta forma. 30%, variando um pouco para mais ou para menos, não vai conseguir fazer uma ideia de um cubo. E uma boa parte fará algo parecido com isso. O que é curioso, as pessoas que ficam nesse 30% têm plena ciência de que não conseguiram fazer o cubo. De que, olha, saiu um negócio esquisito, tudo deformado. Já os 60% que estão aqui, muitos estão convictos de que conseguiram sim fazer o cubo. Perceba que você tem aqui a frontalidade com uma das dimensões projetadas, e isso já dá uma sensação convincente o bastante para você crer que isso aqui é um cubo plausível, embora eu tenha mostrado para vocês que de fato isso aqui é o cubo plausível. Agora veja que coisa curiosa. Em uma outra amostra de alunos, eu expliquei como desenhar o cubo, ou uma caixa, utilizando este conceito aqui. Então, minha explicação é bem focada para isso aqui. Eu inclusive faço algumas letrinhas e coisas aqui no meio, e eu explico como que faz, enfim. Mas eu ensino como fazer isso. E o que acontece é uma proporção aproximadamente assim. Existe uma porcentagem que tem extrema dificuldade, e não consegue e pede ajuda. E mesmo explicando que as arestas precisam estar paralelas, 35% aproximadamente desenha o cubo dessa mesma forma. Mesmo comigo explicando? Sim, mesmo comigo explicando, desenhando e demonstrando. E veja que engraçado, os 5% que ficam aqui têm plena ciência de que ficou feio, eu não consegui fazer um cubo. No entanto, os 35% que aqui estão acreditam que fizeram o cubo de forma perfeita. E só percebem que deveriam ter feito assim quando chamam a atenção e corrigem. Chegam até mesmo a incluir detalhes. Talvez você esteja dando risada achando que é desatenção das pessoas ou algo do tipo. Eu acredito que não. Eu vejo nessa relação da frontalidade uma intuição e um processo de desenvolvimento e compreensão da técnica do desenho muito mais profundo do que mera distração. Existe toda uma coisa de conscientização e principalmente na construção de sentido. Enxergar um cubo num hexágono implica em permitir-se iludir por uma dimensão que não existe de fato numa superfície. Uma pessoa que tem uma visão mais cética tende a ver esta forma como um hexágono, porque vai perceber a forma pela bidimensionalidade do que ela é. Claro que um extremo cético veria isso aqui apenas como tinta num pedaço de plástico. Já o processo ilusório, a pessoa passaria a ver esta mesma forma não como um hexágono, mas também como um cubo. Um cubo, uma forma tridimensional com profundidade, ou seja, uma dimensão que não existe aqui. Um estímulo, no caso visual, que faz com que você seja convencido de que você pode ver uma terceira dimensão
Quando você estabelece essa conexão, assim como eu mostrei o encaixe do hexágono perfeito no cubo, você cria a relação de sentido. Você passa então a crer que esta figura é um hexágono, mas também pode ser um cubo. Portanto, ilusões de ótica trabalham com a produção de sentido a partir de estímulos visuais. Ele faz você crer que você está vendo uma coisa que, na verdade, não está lá. Tem alguns artistas 3D que fazem trabalhos incríveis com esse tipo de percepção, dando a ideia de um buraco na rua ou de uma cachoeira caindo e, na verdade, apenas tinta no asfalto ou no muro. Talvez você já esteja pensando que o fato de você crer naturalmente já estabelece uma conexão de sentido. Então, talvez fazer o cubo frontal com apenas uma das arestas em profundidade, para você já faz todo o sentido, então já está tudo resolvido, eu consigo crer que é a melhor maneira de representar o cubo tridimensionalmente. Até que ponto a gente consegue estabelecer uma conexão de sentido? Será que a gente consegue perceber esse sentido só porque acredita muito numa coisa? Por exemplo, será que a gente consegue comer uma cebola imaginando que é uma maçã? Será que basta eu crer que isso aqui tem um tamanho aproximado de uma maçã, pode ter o gosto de uma maçã, e eu quero que seja uma maçã, eu creio que é uma maçã, eu creio que é uma maçã, vai se tornar uma maçã porque eu creio que é uma maçã, é uma maçã, vai se tornar uma maçã? Não! Não é só porque você crê numa coisa que automaticamente você produzirá sentido. Aqui nós esbarramos então numa questão chamada senso comum. Se você sentiu aflição quando eu mordi e tentei mastigar esta cebola crua, é porque você sabe o que é uma cebola, sabe o gosto dela, e que se você mordê-la crua, com certeza você sentirá um gosto muito diferente de uma maçã, e que normalmente não é dos mais agradáveis e deixa um belo de um bafo na boca. Para estabelecer uma conexão de sentido, quando você cria um estímulo que você é capaz de crer, um fator determinante também é você ser capaz de comungar o mesmo sentido naquele objeto que você representa, naquela ideia que você tenta expressar. Vocês provavelmente riram de mim mordendo a cebola, porque sabiam que isso jamais teria um gosto de uma maçã. Da mesma forma que não adianta você fazer um desenho que só você entende ou que você acredita que aquilo está extremamente verossímil e perfeito com a mensagem que você quer transmitir, quando o sentido percebido e comungado não é exatamente aquele que você queria passar. Portanto, a percepção de sentido não tem a ver unicamente com o que você crê, e sim com o que você crê, mas é capaz de comungar com o seu semelhante, a fim de assimilar de forma consciente e no subconsciente também, de que um desenho pode expressar melhor uma ideia do que outro. O hexágono representa melhor o cubo tridimensional do que ele frontal com uma das arestas em profundidade. Brincar com a nossa percepção e como você pode criar sensações e perceber sentido nas imagens que você vê é parte do desenvolvimento de um desenhista. Conseguir estabelecer essas conexões, fazendo o seu semelhante crer naquilo que você fez de forma cada vez mais verossímil ao que você quis representar, seja por realismo, seja por algum tipo de abstração, é uma brincadeira que nós constantemente precisamos fazer. O sucesso ou o fracasso da mensagem que você quer passar com o desenho precisa estar alinhado com algo que você seja capaz de comungar com o seu semelhante. Senão você vai ser só um maluco tentando falar coisas que só você entende. Crer, perceber o sentido, um hexágono que vira um cubo. Mas fica uma pergunta no ar. Afinal de contas, a gente crê porque percebe sentido? Ou a gente
percebe o sentido porque crê. E então, estamos conversados. Por enquanto. Se você quiser aprender um pouco mais sobre desenho e esses conceitos fundamentais que eu falei, não deixe de visitar o comodesenhar.net e o comodesenharmangá.me para um curso mais enxuto, focado em técnicas de mangá, mas que também trabalha com esses conceitos. Existe também minha loja virtual na editoracrasso.com.br, que lá você pode conferir o meu trabalho na prática. Assim, eu faço quadrinhos, vendo materiais de desenho e não, eu não faço coisas com comida e nem tenho o costume de ficar comendo cebola desse jeito. Apesar de que eu gosto de cebola crua na salada, mas por assim foi bem esquisito. Não façam isso, tá? Essas maçãzinhas da Mônica são muito boas, cara. Tchau.